Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Estúdio Traço. Conforme eu havia prometido no último vídeo, neste aqui eu farei a resenha desta aquarela da Faber e da Koh-i-Noor. Só que olha só gente, enquanto eu estava preparando já os vídeos, o roteiro, enfim, até imagens para esse vídeo, chegou pela Amazon esta belezura aqui, a aquarela da Giotto, né? Que também é uma aquarela escolar. Então, obviamente, eu vou incluir esta aquarela neste vídeo. Então, gente, hoje a gente vai ter Faber, Koh-i-Noor e a Giotto. Bom, gente, para este vídeo, além das aquarelas, obviamente, eu vou utilizar esse papel aqui da Canson, papel de aquarela de 300, de gramatura 300, né? Um papel escolar também, mas eu acho que vai dar para o gasto. Vou utilizar também para água esses dois godezinhos, né? Vou utilizar ainda um conta-gotas e esse spray para poder ativar a aquarela, né? Com a água antes de utilizá-la. E eu vou utilizar ainda para as aquarelas que não vêm com pincel, esse aqui da linha Picture, né, da Tigre, com um pelo de Marta. Eu vou usar esse gabaritozinho que eu fiz aqui. Aqui eu vou fazer a marcação das tintas, aqui eu vou fazer a expansão, um degradê, uma sobreposição e um degradê de todas as cores. Aqui a gente vai ver a opacidade. Vamos abrir aqui a caixa. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é ativar as tintas. Nós temos então aqui as cores já ativadas, né, com um pouquinho de água. E nós podemos ver uma coisa interessante, que nós temos aqui as três cores primárias, o magenta, o amarelo e o azul. Então com essas três cores dá para fazer várias combinações. Então uma paletinha de cores bem básica. Vamos começar então a ver como é que é a pigmentação dessas cores. Vale a pena informar para vocês que essa categoria chamada escolar é a mais, digamos assim, amadora, né, de todas as categorias das aquarelas. As aquarelas, para quem não sabe, são categorizadas em três tipos: a escolar, estudante e a profissional. Então essas aquarelas da Faber, da Koh-i-Noor e da Giotto que nós estamos vendo hoje, são essas aquarelas escolares, né? Ou seja, são as mais baratas, são as mais simples, para ser usada por um público escolar, né, como o nome diz, ou aquele público iniciante, né, que está tendo as suas primeiras experiências com a aquarela. É interessante sabermos que nessas aquarelas é utilizado o mesmo aglutinante que no gouache, a goma arábica. E a qualidade ou a quantidade dessa goma nas aquarelas escolares vão influenciar na transparência e na opacidade das mesmas, né? Então, por isso que a gente percebe aqui, por exemplo, nessa aquarela da Faber, eu estou vendo aqui, por exemplo, esse ocre, o azul, ele tá bem opaco, né? Aí a gente percebe aí que a influência da goma arábica, né? Dá bastante opacidade e elimina um pouco da transparência consequentemente, né? Passando um pouco mais o pincel na pastilha, né, a gente percebe aqui que dá para saturar facilmente a cor. Embora algumas já sejam bem opacas, mesmo sem essa saturação, né? Como é o caso da azul, do ocre e até do vermelho. Um pouco do vermelho também, ele é bem opaco. Lembrando que eu estou usando um papel também escolar, ou seja, que também não possui uma qualidade tão alta, né? Bom, gente, vamos agora para a aquarelinha da Koh-i-Noor. Ela não vem com caixinha, né? Tem aqui uma descrição, não tem descrição das cores. Tem também as cores primárias, o magenta, o azul, o amarelo. Tem uma configuração de cores parecida com a da Faber.
Tem o amarelo, o azul, o magenta, as cores primárias. Tem um marrom aqui bem escuro, um ocre, 2 tons de verde, 2 tons de azul. Bom, gente, a Koh-i-Noor é uma marca da República Tcheca, né? E esta aquarela que a gente está usando aqui, ela é importada diretamente de lá. Agora, tem outras pastilhas, tem outras aquarelas, né, da Koh-i-Noor em pastilha, sendo que tem uma, inclusive, de uma qualidade melhor, com a caixinha bem parecida. Só que é, tipo assim, o triplo do preço. Então fiquem atentos, porque essa que eu estou fazendo aqui, essa resenha, é a mais baratinha. Essa aquarela que eu estou fazendo a resenha aqui custa em torno de R$50 e existe uma outra em torno de 150. Tem ainda as aquarelas redondas, aquelas redondinhas que você encaixa, né? E ficaria um estojinho bonitinho, todo redondinho, que também é de uma qualidade um pouco melhor do que essa aqui que a gente tá utilizando. Né? As cores são visivelmente um pouco mais vivas do que as da Faber, né? Mas parece que tem um pouco mais de pigmento, né? O que torna essa aquarela aqui um pouco mais opaca e com um aspecto áspero, que lembra até tinta EVA, né? Tinta de parede. Tem uma expansão um pouquinho melhor, né? Como nós vimos ali, do que a da Faber, mas também é fraca nesse aspecto. Eu diria que existe quase que um empate técnico entre as duas, sendo que o preço da Koh-i-Noor é por volta de R$10 mais caro. Então isso aí conta um pouquinho contra, obviamente, né? Porque devido ao resultado parecido que ela oferece, né, com um resultado bem parecido com o da Faber, esse preço aí talvez não compense, né? Por outro lado, tem aí o aspecto da vivacidade, né, das cores, um pouco mais vivas do que a da Faber. Então é um empate técnico. Bom, gente, nós temos aqui a aquarela Giotto. As cores são bem vivas, né? Temos o pincelzinho. Veio com o protetor. No set de cores nós temos aqui uns laranjas, um vermelho escuro, um rosado, temos aqui um azul clarinho, né, um oceano aqui, enfim, nós temos as cores primárias, os verdes, tem um verde aqui bonito, o rosa aqui, essas duas cores aqui com esses marrons aqui, o próprio rosado podem fazer uma boa tonalidade de pele, né, cinza, já tem aqui com preto e branco, então é um set de cores bem interessante, né. Os detalhes interessantes são que ela não tem, né, a validade indeterminada, segundo diz aqui, e é uma marca italiana, porém é produzida pela Fila Group na Índia. Como a Faber, a italiana Giotto também possui uma vasta linha de materiais artísticos, lápis de cor, tintas, etc., tudo voltado para o público escolar ou iniciante. O nome da marca homenageia o pintor Giotto di Bondone, um dos precursores do Renascimento italiano. A gente pode ver aí que as cores têm bastante vivacidade, né? E ela tem ótima capacidade de diluição, facilitando muito que a gente pegue a tinta na pastilha, né? A gente percebe também que a pigmentação tem um grau de pigmentação maior do que as outras. Esse marrom aqui, por exemplo, ele ficou bem pigmentado, né? A gente não precisa esfregar tanto o pincel na pastilha para pegar a cor. O estojo com dobro de cores está com preço menor do que o da Faber, e isso não quer dizer que ela seja inferior, né? Que essa da Giotto seja inferior por ter mais cores por menos. Muito pelo contrário. Vocês podem perceber que, diferente das outras, as suas pastilhas elas ficam mais dissolvidas, né? E olha só a expansão como é boa. Um forte dela foi a expansão, né? Que deu de 10 assim nas outras aquarelas. Então a gente vê que essa pastilha, por ela ficar mais dissolvida, né? A tinta ela fica um pouquinho mais mole, né? E acho que isso também facilita a expansão, tá facilitando, olha só o degradê como facilita.
Então, a pastilha também, né, ela é maior. Gente, antes de nós prosseguirmos com o vídeo, eu queria falar para vocês de mais uma novidade que eu estou lançando aqui no canal. É que agora o canal é um associado da Amazon. Ou seja, agora toda vez que vocês fizerem uma compra de algum material que eu indicar pelos links aqui do vídeo, vocês fazem uma grande colaboração para o canal. Então essa é mais uma forma de vocês colaborarem para que o canal permaneça, para que eu continue levando a vocês vídeos com informações, dicas, enfim, tudo que existe de legal no mundo maravilhoso do desenho. Então eu conto com vocês toda vez que comprarem material aqui pelos links do canal. Bom, vamos começar pela Faber. Ela apresenta aqui uma boa cobertura. A Faber parece até que é um guachezinho, né? Porque ela tem uma cobertura até bem opaca, né? Principalmente esse azul, o ocre, o branco, né? Ele é bem opaco, ele lembra um guache. Mas manchou pouco, né? Tem algumas manchas aqui, até pro, digamos assim, pro preço que é, né? Mas de qualquer forma deixou algumas manchinhas, ó. A expansão, a gente percebe que é o elemento mais fraco, né, dessa aquarela. O verde aqui quase não saiu do lugar, enfim, a maioria delas, né, não expandiu. O verde aqui um pouquinho, mas nada que possa se chamar de expansão, né. O degradê deu para fazer, mas eu acho que poderia ter ficado melhor, né? A tinta ela não corre muito, né? Aqui o degradê de duas cores também, a fusão aqui ficou um pouquinho a desejar. E a transparência, né? O teste aqui de transparência eu fiz com ocre, que eu achei que era a cor um pouco mais opaca, né? Sobre o azul, que também é bastante opaco. E aqui também o verde sobre o rosa. O interessante dessa aquarela é que ela não desbotou a de baixo, ó. Mesmo tendo uma fricçãozinha ao passar a tinta, né? Não houve nenhum desbotamento no azul nem no magenta, né? Que estava por baixo. Os degradês aqui de 3 cores ficaram legais. Esse aqui é um de 5 cores, né? O amarelo, o verde, o azul. São 5 cores aqui. No testezinho aqui da opacidade, né? O preto aqui quase que cobriu, né, a faixa preta de nanquim. Ó, a gente percebe esse teste de que maneira? Se a tinta ela cobre o nanquim, né? Quanto mais ela cobrir o nanquim, mais opacidade ela tem e mais ela fica próxima de um guache e não de uma aquarela. Aí aqui que essa aquarela, né, se mostrou bem próxima do guache. O azul então, ó, olha como ele praticamente cobre o nanquim. O verde tem bastante transparência aqui, o magenta, né? O branco chegou a cobrir bastante, ó, o nanquim, enfim. É boa, mas é realmente aquela aquarela bem escolar mesmo, né? Vamos ver agora a aquarela da Koh-i-Noor. O marrom da Koh-i-Noor, vejam só a diferença, né? Eu coloquei as paletas de cor na mesma posição, embora lá no estojo elas não estivessem na mesma posição, eu fiz questão de colocar para a gente comparar, né? Olhem bem o marrom, como é meio estranho esse marrom da Koh-i-Noor, ele chega a ser um pouco avermelhado, enfim, parece que tem alguma coisa de magenta nele, quando o marrom da Faber é marrom mesmo. Agora, com relação à diluição e manchas, aí a Koh-i-Noor começa a ganhar. Olha esse azul como é que ficou bacana, e aqui como é que aparecem até a fibra, né? A textura, aparece até a textura do papel. O azul aqui ficou bem legal, mas um detalhe aqui, ele fica um pouquinho mais, digamos assim, áspero, né? Parece que se a gente passar o dedo aqui, vai sair, parece que ficam casquinhas, né? Onde havia mais tinta, fica uma casquinha, não sei se dá para perceber daí. Mas o vermelho ficou bem bonito, o amarelo então ficou bem legal, mas não deixa muito a desejar o da Faber, mas mesmo assim é mais interessante. A uniformidade, né? Também teve um detalhe quando eu fiz os cinzas, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui que eu esqueci de comentar isso no da Faber. Que eu fiz o cinza juntando branco com preto, né? E
aqui o da Faber ficou bem legal. O da Kohinoor parece que o preto é bem mais forte, ele tem uma pigmentação mais forte e ele deixa aquela sensação de que tem uma aspereza maior. Voltando para a Kohinoor, tem uma expansãozinha melhor, né? Como a gente pode ver aqui. Mas nada de... O amarelo praticamente sumiu. O verde, o magenta. O azul aqui também praticamente sumiu. Enfim, a expansão também é bem fraquinha. O degradê aqui ficou mais interessante. O degradê de duas cores eu fiz aqui uma combinação meio estranha, mas eu queria ver a reação aqui da combinação do meio, por isso que eu joguei esse verde com esse vermelho, que são cores de contraste, aliás, né? Bom, aqui na transparência eu fiz questão também de colocar esse azul, que eu achei bem opaco, em cima do verde, praticamente apagou o verde, né? E aqui o marrom, aquele marrom ali que é meio rosado, né? Em cima do magenta, que demonstrou também a cobertura, e é o mesmo detalhe que aconteceu com a Faber, né? A cor de baixo não desbota quando você faz a sobreposição da camada, né? Quando você trabalha em camadas. O degradê deu uma estouradinha aqui nesse segundo tom, né? Depois de seco, ó, eles estouraram. Aqui ficou legal, esse degradê aqui também eu fiz com 5 cores. E no testezinho aqui, né, da opacidade, o preto praticamente, não sei se dá para ver bem no vídeo, mas ele cobre completamente, é um guache. O preto é um guache com certeza. Também cobriu bastante aqui o marrom, o azul, ó. Até esse azul aqui também cobriu bastante. Os verdes, amarelos aqui, esse amarelo, todos os outros têm sim uma transparência de aquarela. Agora os azuis, o marrom e o preto estão mais para um guache. Agora, o que me surpreendeu foi essa aquarela da Giotto. Me surpreendeu positivamente. A gente já pode ver os tons, né? Eles são bem vibrantes. As cores, né? São bem vibrantes. A expansão, né? Foi bem interessante. O laranja, o roxo aqui, embora perca um pouco da cor, e no roxo ficou lá no centro marcado, né? Mas de qualquer forma tem uma expansão um pouco melhor do que as demais que foram utilizadas. O degradê aqui ficou muito bom. Isso aqui em cima foi uma aguinha que espirrou para cá, mas a gente pode ver que o degradê ficou bom. Aqui também esse degradê ficou ótimo, ó. E o degradê aqui que eu fiz com 6 cores, né? O amarelo, o laranja, o magenta, o roxo e 2 tons de azul. Ficou aqui bem legal. A sobreposição também não manchou, né, quando você trabalha com a camada, né? Não manchou a camada de baixo, ó. A camada de baixo lá fica intacta, tem uma boa transparência, né? Eu só achei que tem pouca transparência o marrom, mas aqui eu repeti com um pouquinho mais de água e ele se saiu muito bem. E lá embaixo, né? Olha só que surpreendente o teste de opacidade da Giotto. Ela é bem aquarela mesmo, ó. Nem o preto, nada aqui sobressai, ó. Talvez um pouquinho do roxo, mas no teste aqui da opacidade, da transparência, se mostrou bem legal a Giotto, que é um produto até que eu vou fazer outros experimentos. Obrigado por terem assistido a este vídeo até o final, e lembro que se vocês quiserem adquirir algum desses produtos, que adquiram pelos links que estão na descrição do vídeo. Não esqueçam também de curtir, né, compartilhar aí o vídeo para dar aquela força para o canal, ok? Até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.